Então, a gente vai para a nossa terceira parte do vídeo. Essa é uma aula um pouco mais longa de sistemas mecânicos, porque é, tem algumas coisas que não são necessariamente área de domínio, né, de um engenheiro da computação, um engenheiro eletricista. E aí eu preciso reforçar um pouco mais na quantidade de informações para a gente poder entender um pouco melhor. Né? O que não deve limitá-los de procurar no livro, até porque no livro está bem mais completo, tem mais informações e vocês vão também poder complementar com outros exercícios. E pelo que eu me lembro, também não coloquei todos os exercícios que estão no livro, né, os exercícios resolvidos, que também ajudam bastante a gente a entender também o conceito. Então a gente falou sobre os elementos de inércia e elementos de rigidez. Né? Agora a gente vai falar sobre os elementos de atrito. E aí esses elementos de atrito aqui, nós temos, por exemplo, um amortecedor. Né? Então se você pegar a velocidade absoluta do pistão, certo? Eu vou chamar de x2, e eu assumo que ela é positiva para a direita, e a velocidade absoluta do cilindro, x1, também para a direita, certo? O amortecedor ele vai possuir uma relação linear entre a força resistiva e o seu elemento reativo. Ou seja, eu tenho aqueles amortecedores de porta lá em cima da porta. Então, se eu fizer uma força constante, eu não vou sentir tanta resistência. Mas se eu tentar forçar alguns impactos no sistema, você vai ver que ele, no começo, ele oferece mais resistência àquele movimento e depois ele tende a permitir que o movimento seja melhor feito. Então, esse elemento que tem ali é um amortecedor. Né? Então ele está se opondo à velocidade relativa. Obviamente, se eu fizer aplicar força no sentido contrário, né, eu vou apenas considerar a velocidade resultante naquele objeto, ou a possível velocidade, a velocidade resultante é que existe, né? A possível velocidade seria a resultante de cada uma das forças, né? Que aí no final forma a força que é aplicada pelo sistema, contrário à força que está sendo aplicada no amortecedor. Né? Então eu vou ter essa força sendo dada por Newton vezes segundo sobre metros, basicamente a unidade que a gente utiliza para o atrito viscoso, que é a unidade B, e aí a gente quer transformar isso em Newton. Né? Então, de alguma maneira, eu vou ter metro por segundo na velocidade, que vai se cancelar com esse metro por segundo aqui. Então, só para deixar claro aqui, a gente está falando sobre deslocamento linear, certo? Então, quando eu estou falando pistão ou haste, é um deslocamento linear que eu estou tentando fazer. Apesar de eu ter utilizado lá o exemplo da porta abrindo, que ali eu estou tentando girar, né? Então, elementos de atrito eles podem apenas dissipar energia, certo? A partir da mecânica básica, a gente vai ver que a potência é a taxa da variação do tempo da energia, certo? Ou força vezes a velocidade. E aí, a taxa de dissipação dessa energia, certo? Ela vai ser menos B vezes a velocidade ao quadrado, que é aquela velocidade resultante, certo? Então o menos aqui só vai significar se eu estou inserindo ou removendo a energia. Ou, na verdade, não é nem que eu estou inserindo ou removendo a energia, eu estou perdendo, porque aqui eu já estou falando claramente que é uma energia de dissipação, certo? Na hora que eu estou dizendo que é energia de dissipação, eu obviamente estou perdendo aquela energia. Então aquela energia está sendo subtraída do sistema, eu estou perdendo energia, por isso que ela é negativa, certo? Não é que a energia seja negativa, mas sim pelo fato dela ser dissipativa, né, eu estou retirando energia do sistema, estou retirando da energia total do sistema
aquela energia que foi dissipada pelo dissipador. Então, o amortecedor rotacional, que é semelhante ao amortecedor linear, certo? Ele vai ter o coeficiente, né, de amortecimento, e ele também vai ter a velocidade angular, assim como no outro é a velocidade linear, para que eu consiga calcular o torque aplicado pelo o amortecedor. Aqui eu tenho a minha velocidade angular como sendo aquilo que é levado em consideração para calcular o torque aplicado pelo elemento rotacional ou torsional. Rotacional porque rotaciona, torção é porque está preso em algum canto e você tenta fazer uma outra força para torcer o objeto, né? Então a unidade nesse caso aqui vai ser do coeficiente, né? Eu preciso levar em consideração o torque e a velocidade angular. Se eu tenho velocidade angular, eu vou ter radiano, né? Mas é basicamente isso. E aí eu vou ter uma dissipação análoga à outra, exceto que a unidade lá do B vai ser diferente, porque eu levo em consideração a rotação, e que eu estou usando as velocidades angulares e não velocidade linear, certo? Então, quando eu tenho o sistema mecânico modelado, né, e eu tenho a dissipação de energia devido ao atrito, os efeitos do atrito são concentrados em um único elemento amortecedor, mesmo que tenha vários outros efeitos, eu posso assumir que existe um só, porque aí eu facilito um pouco a minha conta, certo? Mesmo que ele exista ou não real, eu posso concentrar nesse elemento, nesse efeito. E vocês vão entender talvez um pouco melhor, porque em algum momento a gente vai fazer uma associação disso com o sistema elétrico, por exemplo. Então poderia fazer uma correlação de sistemas mecânicos com sistemas elétricos. E aí às vezes o valor lá não está no sistema. Igual você pensa, por exemplo, num capacitor. Capacitor não tem resistência, não tem indutância. É possível que tenha. Aí se ele tiver, eu vou ter que, mesmo que ele não seja um indutor ou um resistor, eu vou criar um resistor e um indutor ali dentro do próprio capacitor para que ele represente os efeitos de dissipação de energia da temperatura, né, e de armazenamento por magnetismo. E, enfim. Então aqui nós temos os símbolos, né, que representam o amortecedor, certo? A gente já viu o símbolo do sistema massa-mola. Aqui a gente tem o símbolo do amortecimento. Então, dependendo da velocidade do deslocamento, quer ele seja linear, no caso da figura A, quanto angular, no caso da figura B, eu vou ter uma variação de velocidade total, né? E isso é que vai ser o torque que o sistema vai aplicar de força contrária, digamos assim, a uma possível força que causou aquele movimento, por exemplo. Então, falando de elementos de atrito, né, eu falei do amortecedor, mas eu também tenho o atrito, né? O atrito normal, que esse atrito, ele normalmente ele leva em consideração relações não lineares. E aí por isso que muitas vezes a gente elimina o atrito da equação, porque a gente quer fazer uma simplificação que ajude a gente a representar o nosso sistema, né? Então existe essa consideração a respeito do atrito, para que a gente não tenha tanta dificuldade de calcular. Aqui vou considerar apenas as relações lineares também, certo? Talvez para algumas implementações sim, mas a questão lá do diagrama de blocos, como a gente já tinha conversado, né, vai precisar ser linear.
por causa daquela ferramenta online que a gente tem só poder representar coisas lineares. Mas no caso da implementação na equação diferencial, a gente tem condições já de implementar as relações não lineares envolvidas em qualquer equação diferencial, certo? Então, nós temos exemplos de atritos que são comuns, por exemplo, atrito seco ou a lei do atrito quadrático, certo? Que um envolve a lei de Coulomb, né? Que é dado em Coulomb, o outro é um arrasto aerodinâmico. A gente pode assumir os dois casos. No caso do atrito seco, o Coulomb, a força resistiva permanece constante e contrária ao movimento, enquanto a velocidade relativa não é nula. Para o atrito de arrasto, a força resistiva é proporcional ao quadrado da velocidade relativa. Então, o último ponto que a gente vai falar, antes de entrar nas modelagens propriamente dito, porque a gente, por enquanto, só está dizendo quais são os elementos que tem e quais são as equações que modelam caso exista aquele elemento no nosso sistema, né? Então, a gente vai falar sobre transformadores mecânicos. Então, esses aparatos mecânicos que transformam uma entrada de movimento ou força são denominados transformadores mecânicos. Então, vocês podem ver aí na figura uma gangorra, né? Ou, como a gente pode chamar, uma alavanca. Se você tiver um objeto de um lado, você pode utilizar a alavanca para aumentar a força efetiva do outro lado, né? E aí você aumenta a força, nesse caso, sendo uma relação entre a força aplicada e a distância, né? Então aqui uma alavanca ideal é rígida. Então se você aplicar força nela, ela não vai ter torção nela mesma, né? Não vai ser tipo uma borracha daquelas de rolinho que você, na hora que faz a força, ela enverga, ela é rígida e não possui inércia nem atrito na alavanca em si, certo? Então os deslocamentos verticais nas extremidades esquerda e direita da alavanca na figura são L1 seno de θ e L2 seno de θ, respectivamente. Então, acontece, eu acabei de terminar de gravar um vídeo e renderizar, e por isso que apareceu aí na tela. Viu? Eu não tenho muito tempo para ficar fazendo os cortes, então alguns erros do ao vivo vão permanecer, não vou ficar editando que não tem tempo para fazer o upload e vocês conseguirem assistir na aula. Então, lá na figura, nessa figura aqui, né, eu tenho os deslocamentos verticais, certo? Que vai ser L1 seno de θ e L2 seno de θ, respectivamente. Eu tenho θ aqui, o ângulo, certo? Então, vou ter L1 seno de θ, L2 seno de θ. E aí, esse aí vai ser o deslocamento vertical. E aí, a alavanca ideal não vai ter inércia, né, e outras coisas. Então, a força ela vai ser uma relação aí. Então, F1 vezes L1 vezes o cosseno de θ vai ser igual a F2 L2 cosseno de θ. Certo? Então, essa relação aqui é a relação de transformação de força. Então, dependendo do ângulo aqui, aí eu tenho uma força 1, eu já sei qual é a força que vai ser aplicada no outro. Porque na prática eu sei qual é o tamanho da alavanca, tá? O tamanho da alavanca eu meço. O cosseno, o ângulo, eu também consigo medir. A força, porque se eu meço de um lado eu vou ter também do outro. Então a única coisa que vai ficar aqui variante, porque os dois lados têm cosseno, né? Então eu posso cancelar cosseno com cosseno aqui. Então fica F1L1, F2L2. Então eu consigo saber a relação da força 2 em função da força 1, por exemplo. Né? Ou seja, F2 é igual a F1
L1 sobre L2, e aí eu consigo saber qual é a força 2, sabendo qual é a força que eu apliquei de um lado do meu sistema. Então, além da gangorra, né, da alavanca, a gente também pode ter um sistema de engrenagens. Que aí todo mundo já deve ter visto uma parte de um relógio, por exemplo. Que aí o pessoal usa o sistema de engrenagem, por exemplo, para, usando a mesma força, conseguir girar o ponteiro dos segundos, minutos e horas. Daria para fazer isso. Então tem uma relação, né, de velocidade, torque, que a gente, de alguma maneira, tem isso intuitivamente, né? Então, na engrenagem 1, eu tenho o torque 1, ômega 1, R1, N1. Na engrenagem 2, eu tenho o torque 2, ômega 2, R2, N2, né? Que é o número de dentes e o raio, R1 e N. Então, eu posso assumir que a relação R2 sobre R1 ou N2 sobre R1 é igual a N. Ou seja, eu tenho uma relação de transmissão que vai amplificar o meu torque ou reduzir o meu torque. Dependendo da relação de transmissão que eu tiver, eu amplifico de um lado para o outro aquela velocidade, por exemplo, angular ou torque. Então o mesmo vai acontecer, né, para o caso ômega 1, ômega 2. Eu sei que o raio 1 vezes a velocidade angular 1 vai ser igual ao raio 2, velocidade angular 2. Ou seja, é a mesma relação, ou bem semelhante, à relação que é feita com a alavanca, né? É o que vai depender do raio e da velocidade angular, né? E aqui, ou do raio, ou do número de engrenagens. Número de dentes, né? Os dentinhos que tem na engrenagem. E o mesmo vai valer para o torque, né? Só que aqui a relação do torque é inversamente proporcional à velocidade, certo? Então a relação de torque 1 sobre torque 2 é, na verdade, igual a ômega 2 sobre ômega 1. Então aqui eu tenho uma relação inversa do torque, né? Enquanto aqui eu quero calcular o N, basicamente. O que eu sei é que se eu aumentar a velocidade, por exemplo, eu quero um sistema qualquer, não tem como eu ganhar tudo, né? Eu vou ter que perder um pouco de velocidade lá no eixo final para poder aumentar o torque. Então, por exemplo, motores que têm alto torque, normalmente eles são mais devagar, mais lentos. Por quê? Porque eles têm uma relação de transmissão que fazem com que a gente gire bem rápido com o motor lá de, sei lá, 4.000 RPMs, e aí eu tenho uma relação de transmissão que vai diminuir essa velocidade em 10 vezes. Então o motor tinha um torque igual a 1, por exemplo. Como ele diminuiu a velocidade em 10 vezes, ele aumentou o torque em 10 vezes. E aí ele consegue levantar uma carga 10 vezes maior. É isso que acontece com o motor de passo, isso que acontece com o servomotor. A gente tem as caixas de redução. É o que eu uso basicamente, por exemplo, numa impressora 3D para fazer o movimento lá do eixo Z, por exemplo, que é mais pesado, que eu tenho que levantar aquela carcaça toda. Então, em princípio, eu vou pausar por aqui, porque aí na próxima aula eu posso focar um pouco mais nos sistemas mecânicos, na dedução e em outras coisas, até porque eu também quero dar um feedback a vocês sobre as questões, né? Eu passei as questões lá na semana passada. Eu pedi para vocês entregarem hoje, mas muita gente estava com dúvida, então eu vou pegar uma parte da aula também para tirar essas dúvidas do pessoal da aula passada, certo? E na hora da aula também vou falar algumas coisas que eu não quero falar agora, que tem relação com o trabalho, certo? Por enquanto não tem um trabalho associado a essa aula, mas na próxima aula com certeza vai ter um trabalho, porque na próxima aula que a gente vai modelar e vai jogar essas equações todas para formar um sistema. Beleza? Então, por enquanto é só.
Na próxima aula a gente continua a partir daqui, que é sistemas mecânicos de translação. Então, valeu.